Como nós ainda estamos começando o ano, né? Nós pensamos num tema que nos leve a olhar para nós, um tema recorrente, de vez em quando nós tratamos da nossa mudança interna, e como nós estamos começando a fazer uma análise, fazer uma reflexão sobre o nosso grau evolutivo. Se nós já caminhamos um pouco, se estamos caminhando, se estamos parados. E quando eu digo se estamos parados, nós começamos aqui olhando exatamente, como foi dito, a dimensão do problema. E vamos com Buda, quando ele diz: não basta nascer, é preciso despertar. E continua: não basta existir, é preciso viver. E viver é muito mais que existir. Implica aprender, e para ser aprendiz é preciso humildade, para reconhecer a própria imperfeição. E realmente nós somos imperfeitos. Nós sempre ouvimos isto, né? Por isso que nós estamos aqui, nessa caminhada terrena, buscando exatamente essa perfeição. Mas, quando se fala em humildade, aí que o bicho pega, vamos dizer assim, né? Porque é difícil. As pessoas deixam sempre o egoísmo falar mais alto, né? E a humildade não quer dizer subserviente. É você saber quando você deve ou não botar essa humildade em prática. Então, quando ele diz não basta nascer, é preciso despertar. Porque tem pessoas que nascem e passam uma vida inteira sem despertar. E onde está a evolução? Zerou. Porque nós trazemos uma carga enorme do nosso passado que nós não sabemos, né? Às vezes, num relance, ou às vezes num sonho, a gente tem uma viagem e relembra algumas coisas que nós fizemos, mas a maioria não. Então, há pessoas que exatamente fazem isto. Então, vejam, Buda lá, há muitos anos atrás, mais de 2000 anos antes de Cristo, já falava nisto. E não basta existir, é preciso viver, viver com dignidade, viver correto, viver bem. E quando nós falamos no tema da palestra, nós temos que lembrar que, em meio às preocupações com o trabalho, né, nós vivemos hoje nesse corre-corre, as questões pessoais de cada um, o estresse da nossa vida cotidiana, que hoje é muito grande, não é? Bastante, eu diria. Nós vivemos estressado, levando muita gente a adoecer. É fácil entender que os problemas de cada dia se tornam insuportáveis. Porém, nós é que damos a dimensão do problema. E para a gente ter uma ideia deste tema, nós pegamos de um autor desconhecido uma história, que o título é Um Santo no Lugar Errado. Começamos. Certa vez, alguém perguntou para Ramesh, quem é Ramesh? Um mestre indiano. Por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outras sofrem por problemas muito pequenos? Morrem afogados num copo d'água. Ele simplesmente sorriu e começou a contar a seguinte história. Era um sujeito que viveu amorosamente toda a sua vida. Quando morreu, todo mundo lhe falou para ir para o céu. E diziam, um homem tão bondoso quanto ele somente poderia ir para o paraíso. Mas, para este homem, ir para o céu não era importante. Mas mesmo assim, ele disse, bom, eu vou lá. Só que naquela época o céu não havia passado ainda por um problema de qualidade total. A recepção não funcionava,
A moça que recebeu deu uma olhada assim rápida nas fichas em cima do balcão, e como não viu o nome dele na lista, olha, melhor você ir para o inferno. E o homem, sem problema maior, tudo bem, então eu vou para o inferno. E o inferno você sabe como é. Ninguém exige crachá, nem convite, qualquer um chega, é convidado a entrar. O sujeito entrou e foi ficando. Alguns dias depois, Lúcifer chegou furioso às portas do paraíso para tomar satisfações com São Pedro. E disse logo: você é um canalha. Nunca imaginei que fosse capaz de uma baixaria como essa. Isso que você está fazendo é puro terrorismo. Sem saber o motivo de tanta raiva, São Pedro perguntou, surpreso, do que se tratava. O demônio transtornado desabafou. Você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está fazendo a maior bagunça por lá. Ele chegou escutando as pessoas. Presta atenção, escutando as pessoas. Isso quer dizer que quase ninguém escuta os outros, né? Olhando-as nos olhos, muito menos. Conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, se abraçando, se beijando. O inferno está insuportável. Parece um paraíso. E fez um apelo. Pedro, por favor, pegue aquele sujeito e traga-o para cá. Quando Ramesh terminou de contar a história, olhou carinhosamente e disse, moral da história, viva com tanto amor no coração, que se por engano você for parar no inferno, o próprio demônio lhe traga de volta ao paraíso. Que lição belíssima, não é? Aí mostra o poder do amor. Porque problemas fazem parte de nossa vida. Porém, não deixemos que eles nos transformem numa pessoa amargurada. Muitas vezes a vida nos prega peças terríveis e nos obriga a procurar significados para as tragédias. É aí que o ser especial que somos nós aparece mostrando-se mais forte e superior que as adversidades impostas pelo destino. As dificuldades e provações vão estar sempre se sucedendo e às vezes nós não temos escolha. Por quê? Porque nós nos programamos para muita coisa, né? Quando nós viemos novamente para este planeta, para a Terra, melhor dizendo, nós estávamos no planeta também, mas num outro grau, né? Aí nos foi dada a oportunidade de reencarnar novamente. E tudo isso para quê? Para que nós evoluíssemos, né? Então nós temos que passar por essas dificuldades. E aí vai depender como nós vamos tratar isso. E para isso nós vamos ter que evoluir, pensar, porque a maioria das pessoas, muitas vezes, como nós vimos um pouco na frase anterior, as pessoas se desesperam num primeiro momento. E às vezes a solução está perto. No dia seguinte, você enxerga a questão já de uma outra maneira. Naquela hora, no instante que as coisas acontecem, a gente não enxerga a luz no fim do túnel. E depois vem um amigo, até a gente mesmo, e dá aquele estalo, a solução está ali. Pois bem, as crises aparecem na vida da maioria das pessoas. Nós não estamos isentos disso. Financeiras, por exemplo, não é? A gente vive esse vai e vem. A vida profissional, como muda, né? Às vezes a gente escolhe algo para fazer, não dá certo, a gente tem que partir para outra. E na vida pessoal, então, isso é uma constante, né? Nós temos contato com pessoas, principalmente no laboratório, que é o nosso lar, e ali nós somos testados. Não só no lar, mas no trabalho, em tudo onde nós estamos indo, nós vamos ser testados. Por isso, esses probleminhas sempre vão acontecer. Nós temos, portanto, que ir nos preparando. Um preparo que não é do dia para a noite. Nós não
não podemos, da noite para o dia, mudar a nossa maneira de ser. Nós temos que ter um prazo, nós temos que ir devagarinho para ir evoluindo. Portanto, nós temos infinitas possibilidades de encrenca no nosso dia a dia. São muitas que vão acontecer. Às vezes você sai de manhã, nem pensa que vai acontecer lá, alguém te bate o carro, olha a bronca, olha o problema, né? E por aí vai. Eu estava lendo hoje que foi vazado um documento da Amazon e mais pessoas foram demitidas, né? Muitas pessoas. Imagine o susto dessas pessoas. Ainda não estavam nem avisados, apenas porque vazou um documento e se percebeu que muitos iriam ser demitidos. A gente fica imaginando o choque dessas pessoas. De um dia para o outro, a coisa mudou. E aí que mostra o nosso trabalho, quer dizer, uns vão tentar sair, ir em frente e se recuperar, mas outros que não estão preparados vão sentir muito. Portanto, nós podemos não escolher as crises, isto é muito importante, mas podemos escolher a maneira como enfrentá-las. E no final, quando os problemas forem resolvidos, mais do que sentir orgulho por ter encontrado as soluções, teremos orgulho de nós mesmos. Portanto, nós precisamos nos educar, pois somos, como eu disse no início, espíritos imperfeitos, buscando essa perfeição aos poucos. E quando reencarnamos, trazemos as tendências positivas e negativas que construímos no passado. Todos somos assim. Nós trazemos as duas tendências, as boas e as ruins. Elas vão surgir, elas vão aparecer de uma maneira ou de outra para nos testar. E aí vai depender como nós vamos lidar com a situação. Portanto, o importante é o autoconhecimento, que é um recurso para nós realizarmos a nossa famosa reforma íntima, que às vezes a gente toca no assunto várias vezes, e muitas vezes de novo o termo da reforma íntima, né? Às vezes não gostam. Mas é importante, porque para isso é que nós fazemos as palestras doutrinárias. É uma doutrinação, sem forçar ninguém a nada, é claro. Mas a gente tem que falar no assunto. Portanto, nós temos que analisar todos os dias nossas ações. Vejam, o que falamos, pensamos e sentimos. Muitos de nós chegam da noite, vamos ainda ver um restinho das notícias, vamos pegar o celular, ficar no Instagram, e a gente esquece de nós. Então, quando a gente já vai para a cama, a gente já vai direto, não dá nem tempo. Então, nós precisamos desse pequeno tempo. Puxa, mas o que eu fiz? Que ação boa eu fiz? Que ação má eu fiz? Né? O que eu falei errado? Eu usei algum termo que ofendi alguém? A gente tem que se questionar. Mas muitas vezes nós nem falamos, mas nós pensamos. E para nós espíritas, o pensamento é muito importante. E também o que nós sentimos. Muitas vezes dá aquele ímpeto, né? Vem a raiva de agir com violência, e a gente se contém, e aí de noite, puxa, mas por que eu não fiz isso? Por que eu não falei aquilo? Aí a gente começa a falar com nós mesmos à noite. E aí perde o sono, não é? Porque a gente começa essa conversa com nós mesmos. E a gente tem que trabalhar isso. Portanto, observar como nos relacionamos com Deus é importante, como nos relacionamos com o nosso próximo e, principalmente, como nós mesmos, porque nós temos que buscar essa bondade dentro de nós. Nós temos que ser bons conosco para sermos bons com os outros. Comparar o que fazemos com os ensinos de Jesus
e com o que nos diz a consciência, né? Como é que Jesus agiria? Claro que a gente está milhões de anos-luz dele, mas a gente pode fazer essa pergunta, né? Para a gente ir crescendo evolutivamente. Portanto, devemos assumir o controle de nossa evolução. Voltamos a falar nela. O controle da nossa evolução depende de nós. Porque nós temos que sair desta vida para o plano espiritual e vamos voltar de novo. E se nós evoluímos, nós vamos levar tudo isso que nós ganhamos de bom. Porque já sabemos, estudamos isso aqui, o espírito, o conhecimento do espírito não retroage, né? Ele vai ficando gravado no nosso perispírito. Portanto, enquanto não nos dispomos a crescer voluntariamente, a dor nos educa. Se vamos pelo caminho errado, a dor nos segura. Quando paramos, ela nos leva para frente, nos empurra. E aí nós vamos olhar as nossas imperfeições, que ainda são muitas, eu citei algumas. O ciúme, nós somos muito ciumentos, às vezes não só em relação às pessoas, mas às nossas coisas. Tem pessoas que não gostam que toque nada que é seu. Existe isso, existe isso. A inveja, meu Deus, a inveja é algo muito sério, mas muito sério mesmo, que nós temos que trabalhar, se temos isso conosco. A mágoa. A mágoa é um veneno para o nosso ser, para o nosso coração. E às vezes nós guardamos por anos uma rusgazinha que aconteceu há 10, 15 anos passados e a gente fica com aquilo dentro. Aí de vez em quando lembra e não se desfaz disso. Vamos guardando, isso vai aumentando e vai ficar conosco como uma manchazinha lá no nosso perispírito. O melindre, como nós nos melindramos, né? Em todos os lugares. Basta que a gente não seja elogiado, reconhecido, lá vai a pessoa melindrar. Como existe muito. O nervosismo também, às vezes por uma bobagem a gente perde como se diz, as estribeiras, né? Por isso tudo são causas dos nossos sofrimentos. E nós só aumentamos a nossa felicidade à medida que evoluímos. Portanto, temos que pensar nisso. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando mais donos de nós mesmos, vamos nos sentindo mais felizes, mais tranquilos. Dale Carnegie, ele tem um livrinho que eu aconselho sempre, How to Win Friends and Influence People. Alerta do seguinte, ele diz, nunca diga ao outro que ele está errado. Ele já é falecido, era um escritor famoso, americano, escreveu muitos best-sellers, e hoje ele seria chamado na internet de influencer, né? Que é o que tem bastante hoje para os bons e os ruins. Eles seriam desse caso, né? Mas o que ele quer dizer isso? Nunca diga ao outro que ele está errado. Por quê? Porque a gente não tem certeza de nada, né? E muitas vezes nós vamos dizer, você não está com razão, você está errado, ele vai se voltar contra a gente mesmo. E a gente tem que ter cuidado, de acordo com este conselho que ele nos dá. Porque ele diz, o trato com as pessoas, sem dúvida alguma, é o maior problema que o ser humano tem a encarar. Olha só, isso a gente fala no Espiritismo. O trato com as pessoas, sem dúvida, é o maior problema que o ser humano tem a encarar. Muitas vezes a gente diz uma besteirinha para uma pessoa, pronto, ela já explode. Às vezes a gente deixou de dizer, a pessoa também não gosta. Então é muito difícil nós lidarmos uns com os outros. Por isso eu disse antes, a gente tem que trabalhar isso muito tempo.
não é do dia para a noite, para que nós possamos ir burilando esse sentimento. Richard Carlson, ele é um PhD também, um PhD, ele tem um outro livrinho que eu aconselho para todos. Em português diz assim: Não faça tempestade em copo d'água. É um livro pequeno, mas é muito bom. E dá essas dicas do nosso dia a dia, que nós trabalhamos isso na espiritualidade, né? Porque nós viemos trazendo desde os outros slides exatamente esse problema. A gente acaba fazendo uma tempestade por algo bobo, besteira às vezes, e a gente dá uma dimensão enorme, por isso o termo, a dimensão do problema, né? A gente, de repente, um copinho d'água, a gente faz uma tempestade com raios e trovões, e depois a gente pensa, puxa, mas por que eu fiz aquilo? É essa a finalidade da nossa evolução, analisar e perguntar por que eu agi dessa maneira. Poucos lugares são tão favoráveis a tempestades quanto o ambiente doméstico. Falamos nisso há pouco. Poucos lugares são tão favoráveis a tempestades quanto o ambiente doméstico, e é verdade. Quantas desavenças, né? E a coisa parece que está num desmando de tal maneira, e que a gente lê na Bíblia, né? É pai matando filho, filho matando mãe, mãe matando filho. A gente chega assim, fica impressionado de ver isso todo o tempo está acontecendo. Quase todo dia tem um caso destes. A filha esfaqueou a mãe, ainda foi se entregar na delegacia dizendo que matou a mãe. Olha, algo impraticável, algo absurdo dos absurdos. E isto está acontecendo, gente. É triste demais a gente ver esse tipo. As pessoas estão perdendo Deus, estão perdendo a fé, esse relacionamento com as pessoas. Ninguém sabe mais ouvir a mãe, o pai. Cada um diz, você não manda mais em mim, né? E a gente tem que ter muito trato com isso, porque hoje a maneira como nós estamos vivendo leva a essa desengrenagem, eu diria assim. Portanto, na família, as crianças que exigem atenção, hoje quase está faltando, né? Elas vêm e puxam lá o pai, puxam a mãe, e cada um está no seu celular lá, grudado. E a gente não dá essa atenção. Irmãos que brigam entre si, né? Tem irmãos, às vezes, próximos da mesma idade, não demora tão lá se dando e tal, e a mãe querendo fazer o jantar, ou fazendo outra coisa, o pai idem, e eles estão na bagunça, brigando entre si. Maridos e mulheres que se sentem subestimados. Amor, paixão, maravilha. Depois, puxa, ele não olha mais para mim, ele não faz mais isso, ele não faz mais aquilo. Ela não faz mais isso para mim, etc. Não vou entrar muito em detalhe. Vocês já ouviram meu amigo falar bastante para não cansar vocês. Parentes que gostam de fazer comentários maliciosos em reuniões familiares, as cutucadas que existem, né? Existe um aniversário, etc. Aí um começa a elogiar e a outra diz, tu não sabe como é isso. Tu nem conhece. E aí, olha, e começa aquela confusão tola, às vezes por essa intriga que há dentro da própria família. Portanto, é claro que esses embates vão sempre acontecer, mas tentar entender os outros é o caminho correto na hora de solucionar conflitos. Isso é muito difícil, tentar entender. Então, tente ouvir o que os outros têm a dizer. A gente não gosta de ouvir, né? A gente não dá tempo para o outro. Como eu digo aqui, é um exercício difícil, mas que traz bons resultados.
Por isso, evite fazer tempestade em copo d'água, porque, afinal, tudo na vida são copos d'água. Se nós formos pensar bem, tudo na vida são copos d'água. A gente podia minimizar tudo e viver de uma maneira mais tranquila. Portanto, ponha em prática o amor, como nós falamos na historinha que nós contamos, né? Que é o motor de toda proposta de vida saudável e regrada. Só ele faz a mágica de transformar discordância em harmonia. Só o amor faz essa mágica. Nós temos que ter ele grande, com A maiúsculo, para fazer esse amor fluir e transformar a discordância em harmonia. Entender e respeitar as diferenças é essencial. Nós esquecemos isso. Nós não somos iguais, por isso nós estamos aqui. Para cada um, vamos usar uma palavra mais forte, provocar o outro, vamos dizer assim, entre aspas. E aí a gente vê como nós vamos reagir, para ver como nós estamos, como está o nosso processo evolutivo. Muita gente quer moldar as pessoas de acordo com seu ponto de vista, e isso é um erro na construção das relações humanas. Isso acontece muito. E a gente falha nesse ponto. Às vezes o casal começa um namoro, aí vai evoluindo, não demora, ele já diz, olha, eu não quero que você faça isso, ela diz, eu não quero que você faça aquilo. Aí começam essas exigências. E aí você vai moldando. Eu quero que você seja assim. Não pode, nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Portanto, o progresso intelectual abre caminho para o progresso moral. Quando nós vamos nos educando, nós vamos melhorando moralmente. O conhecimento possibilita distinguir o certo do errado. Quanto mais sabemos, maior é a nossa chance de acertar. João nos diz que Jesus, numa frase, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que ele quer dizer? O que nós acabamos de falar. Ouça o outro lado, veja o que ele tem a dizer, se coloque no lugar do outro. A gente esquece muitas vezes isso. A gente já parte também para o confronto. Se a gente olhar, não, eu vou me botar no lugar dele, intimamente. Deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. E aí a gente vai entrar num ponto de convergência para uma melhor convivência. Portanto, nossa prioridade deve ser a busca do crescimento moral, ou seja, nós estamos buscando a nossa perfeição. Volto a repetir o que falei há pouco. Aos poucos, só Jesus era o mestre perfeito, né? A gente vai caminhando, mas nós vamos chegar lá. E vai depender de nós, se isso vai demorar muito, se a gente avança. Por isso essa reflexão que nós temos que fazer. O que eu já avancei? Será que eu vou chegar no final deste ano e já conseguir mais alguns avanços? Quando Jesus disse que a fé transporta montanhas, ele estava referindo-se às nossas imperfeições e às dificuldades que temos de superar. Ele deu aulas belíssimas. Se a gente for buscar essas pequenas frases no Evangelho, está tudo lá, né? Temos a tendência de nos acomodar. Muitos de nós nos acomodamos. Eu conheço, tenho casos na família dessa maneira de se acomodar. Muitas vezes, você pode partir, um exemplo que eu vou citar, às vezes a pessoa sofre um acidente e o outro diz assim, olha, é bom você ir ao médico, porque isso aí pode lhe dar um problema sério. Ah, não, eu não vou para procurar mais doença. Quantas vezes eu já escutei isso? Para que eu vou ao médico? Eu vou procurar agulha em palheiro, o que, né?
a gente escuta muito, isso é verdade, sabe. E aí, o que acontece? Vai passando o tempo, às vezes algo que poderia ter sido resolvido com mais facilidade, chega um ponto que já fica muito difícil, por causa dessa maneira de pensar das pessoas. É o que nós estamos tratando aqui, dessas nossas imperfeições que a gente não quer mudar. Portanto, nós temos maus hábitos, temos vícios, temos apego à matéria. Nós não sabemos muitas vezes nos desfazer. Nós compramos à vontade, né, tem pessoas que têm 40, 60 sapatos e só vai calçar um, né, e está lá tudo bonito só para a pessoa olhar, porque não dá tempo de você bolsa. Por quê? Porque você passa lá na Macy's, passa no TJ, e aí olha, tá na promoção, e eu vou perder isso? Eu não, o quê? Tá $6, eu vou comprar, não é? E aí vai mais uma, e mais outra, e aí vai. Quando a gente percebe, nós não temos mais lugar para colocar coisa alguma em casa. Exatamente, dá para abrir, exatamente. É, é. Pois é, dá um trabalho danado para os outros, é. É difícil, é difícil. É, né, para doar, mas é assim mesmo. Nós criamos essa mentalidade desse consumismo. A gente não precisa, mas a gente está comprando. Portanto, esse apego à matéria é difícil de trabalhar, sabe, é muito difícil. Tem pessoas que acumulam, acumulam tanto que quando de vez em quando a gente está lendo que foi brigado um caminhão, quando a pessoa morreu, para ir tirar as coisas daquela casa. De tanta coisa. Isso que é. Exato. É uma doença. É uma doença. É difícil para a pessoa se curar se não procurar se tratar. E para convencer esta pessoa a ir mudando, não é trabalho da noite para o dia. Valorização da personalidade é outra coisa importante. Nós temos que nos valorizar, mas sem egoísmo, sem fanatismo, tendo humildade na hora que precisamos. Portanto, nossa prioridade deve ser a busca do crescimento moral. E nossa meta, como nós falamos, a perfeição, que nós estamos trabalhando para chegar lá, né? Quando Jesus disse aqui, voltando, está se referindo às imperfeições, nós temos a tendência de nos acomodar, não é? Quando nos propomos a mudar, o esforço inicial é grande, mas depois que aprendemos, fica fácil praticar. Portanto, algumas pequenas sugestões. Vamos trocar o orgulho por humildade. Vamos trocar o egoísmo por amor. Vamos trocar a agressividade por mansidão, indiferença por misericórdia, malícia por pureza de coração, descrença por fé, materialismo por espiritualidade. E para concluir, saber lidar com as pessoas difíceis envolve respirar fundo para não cair nas provocações que elas causam frequentemente. Argumentar ou explicar nosso ponto de vista pode não surtir efeitos positivos, muito pelo contrário. Às vezes leva a mais confusão, a mais desgaste. Portanto, nós temos que saber modular. Os nossos comentários podem causar contra-argumentações que certamente terminarão em situações desagradáveis. Vem uma contra-argumentação, você fala daqui, fala daquilo, acaba gerando uma discussão à toa. Nesses momentos,
atentar-se à forma como estamos conduzindo o diálogo e evitar discutir para não entrarmos na frequência do outro e termos nossa energia sugada. O Espiritismo fala bastante isso. Nós vamos entrar na frequência daquele e vamos ter a nossa energia sugada. Lembrando que nós estamos cercados de irmãozinhos que querem exatamente esse atrito, essa confusão. Eu sempre lembro aquele desenhozinho que tinha o diabinho de um lado e o anjinho do outro. Acho que era um desenho, não sei se é do Tom e Jerry, do Tom e Jerry, eu lembro muito disso, e é a verdade. Um diz, vai, faz isso, fala mais, e o outro, não, te acalma, né? E aí vai depender da gente lembrar. Por quê? Porque essa energia está sendo trabalhada por nossos irmãos que estão querendo essa energia. E a gente acha que a gente está sozinho, e nós não estamos sozinhos. Portanto, nós temos que transformar a nós mesmos e a nossa vida em um exemplo de tolerância, paciência, humildade e gentileza. Difícil, né? Tentemos sempre ser o racional. Consideremos todos os lados da história antes de tirarmos conclusões. Isso é muito importante. Vamos olhar um lado e vamos olhar o outro. Assim como o mau comportamento pode nos influenciar negativamente, comportar-se como uma pessoa paciente, tolerante e gentil, às vezes pode mudar o outro para melhor. Reconheçamos que não somos perfeitos. Falamos, vamos repetir de novo. Não precisamos acertar o tempo todo. A gente não pode acertar o tempo todo. Nós estamos caminhando. Como? Ah, sim, sim. Sejamos respeitosos se não recebemos respeito de volta. Entendamos que o problema é do outro, não nosso. Lembremos-nos que sempre teremos dias bons e dias ruins, como tudo na vida. Tenhamos nossa opinião, mas é importante reconhecer que só porque ela é a nossa opinião, não quer dizer que ela seja a certa. Portanto, lembrando que a felicidade é uma experiência ligada à sabedoria. Muito obrigado, que a paz esteja conosco.